não gosto de fazer o bloco vamos falar dos Estados Unidos. Mas saiu muitas notícias ligadas com tecnologia e os Estados Unidos. E que nem eu já falei pra vocês no vídeo que eu tava reagindo à palestra do Ian falando sobre as Big Techs e a extrema-direita. Os Estados Unidos, eles são talvez o maior tutorial de como tu tem a junção do poder econômico, a junção de uma burguesia, inclusive uma burguesia mais nova, né, que é essas Big Techs aí, que ela é um pouco diferente da burguesia antiga, os outros tipos de empresários que tinham muita grana nos Estados Unidos, o pessoal do petróleo, o pessoal da indústria do exército e tal. Essa nova burguesia, que são as empresas de tecnologia, de TI, se juntando com um governo que tem aspirações fascistas. Se o pessoal chamava o Trump de proto-fascista em 2016, a gente pode dizer que hoje ele está implementando um plano fascista e como isso está se parecendo, tá? E é muito importante a gente fazer um estudo de caso sobre isso. Vamos falar sobre as últimas notícias de tecnologia nos Estados Unidos, tá? Então, assim, vocês lembram daquela vez que a administração Trump criou um grupo alternativo de conversa, né, dentro do Signal. E eles adicionaram um repórter sem querer. Primeiro que a gente tem umas informações a mais, tá? Naquele vídeo eu me perguntava se não poderia ter sido de propósito, porque meio que não expunha quase nada demais, não ia dar em nada, né? Mas aparentemente a maneira que eles colocaram o jornalista, que depois ficou mais explicado, foi que eles teriam algum assessor desse Pete Hegseth, que é o cara que tá ali na foto, que é o que montou o grupo, em algum momento mandou um e-mail que tinha sido mandado por esse repórter para ele, ou mandou alguma coisa que tinha a ver com esse repórter, e daí tinha o arroba do repórter e o telefone do repórter. E daí a inteligência artificial do iPhone pegou e reconheceu isso como um contato e adicionou isso nos contatos que apareciam no celular dele, porque ele estava usando um iPhone, ele estava usando um telefone que não era também vetado para ser usado nos Estados Unidos. E daí esse cara tinha um nome Jeffrey, alguma coisa que parecia um outro Jeffrey que ele quis botar. E daí quando ele estava criando o grupo, ele botou Jeffrey e colocou o repórter. A princípio foi isso. E por que que, né, a gente está começando a imaginar que realmente foi incompetência? Porque ele fez de novo, tá ligado? Ele criou um grupo de novo, depois de ter dado toda a polêmica, depois do pessoal estar fazendo investigação e dizendo que eles não podiam ter feito isso, e ele botou o irmão dele, a esposa dele e algumas outras pessoas, acho, não sei se foi só esses, mas enfim, botou pessoas do círculo social dele e mandou de novo informações confidenciais do governo dos Estados Unidos. Então, assim, o fato desse cara não ser demitido é muito engraçado, mas beleza. Continuem destruindo aí as informações do governo de vocês, continuem distribuindo elas que nem doces, tá ligado? E daí outra coisa dessa mesma questão é que, assim, uma das críticas, eu não sei sinceramente por que eles fizeram isso que eu vou descrever pra vocês agora, mas eu acho que é assim, uma das críticas de por que eles não deveriam usar isso, além de vocês deveriam apenas usar por questão de segurança aplicativos que foram vetados, né, pela segurança interna dos Estados Unidos, que tu imagina que deva ser boa, tá ligado? Tu imagina que os caras têm muita grana, têm os melhores profissionais, deve ser boa a segurança lá. Então não usem aplicativos que não são vetados em celulares que não são vetados, que são abertos pra internet, que podem ser hackeados e tal. Mas daí, tipo, um dos motivos que o pessoal disse que eles estavam quebrando a lei é que tu precisa ter a possibilidade de ter acesso à informação de tudo que é produzido pelo governo. Então, isso vai ter que usar os aplicativos internos que vão guardar registros desse tipo de coisa e que, claro, os registros eles podem ter nível de ser classificado ou não, de se vão ser abertos ou não e tal. Eles que têm a segurança lá, que cuidem disso. Mas, a princípio, como eles tinham um chat do Signal que estava deletando as mensagens em uma semana, eles estavam quebrando a lei aí também. E, enfim, se tivesse sido a Hillary Clinton que tivesse feito isso e comprovadamente o pessoal já ia ter prendido ela, porque é muito parecido com um escândalo que o pessoal quis enterrar a carreira política da Hillary. Enfim, ela se enterrou sozinha, mas teve um escândalo parecido do servidor de e-mails dela. Ok, por que eu tô falando tudo isso, tá? Porque aparentemente eles estavam usando um aplicativo obscuro de uma empresa israelense que ninguém conhece direito, que se chama Telemessage, que esse aplicativo faz forks, tá? Faz versões dos aplicativos de mensagem, como por exemplo do Telegram, do Signal, e coloca uma funcionalidade que tu pode pegar e fazer o backup dessas mensagens para o servidor dessa empresa. Então, por algum motivo, ao invés de usar o aplicativo normal do Signal, que enfim, para segurança de governo não é o suficiente, mas é um aplicativo que tem uma segurança relativamente boa. Eles botaram um aplicativo Chernobyl de uma empresa israelense, tá? Que, enfim, ninguém nunca ouviu falar,
que faz o backup das mensagens deles e deixa elas não encriptadas dentro de um servidor lá em Israel, tá? E daí, quando isso foi revelado pela 404 Media, porque a 404 Media, tipo, tá demais, assim, eles estão com muito delator de dentro do governo e o pessoal tá vazando os dados pra eles, sabe? Quando isso foi revelado, o pessoal disse assim, tá, nós temos que investigar isso, e isso, de novo, é uma quebra, né, de segurança, de protocolo, de sigilo, é um outro escândalo. E daí, o que aconteceu? Esse aplicativo foi hackeado lá em Israel. E, aparentemente, conseguiu-se acesso a discussões internas do governo dos Estados Unidos hackeando o aplicativo direto lá na fonte em Israel. Tá? Então, eu trouxe todas as notícias aqui pra vocês. Eu trouxe investigação em cima do aplicativo. Então, assim, cara, será que eu acho ruim isso? Não, por favor, sabe? Sejam delatores, sejam whistleblowers das informações do seu próprio governo. Mas que nem o repositor disse ali, assim, a direita pode tudo. Cara, como é que pode os caras ser tão incompetente, tá ligado? Eu sei que eu critiquei o Boulos, o nosso bolinho e tal, porque o cara não entende de tecnologia, mas, tipo, isso aqui é outro nível de não entender de tecnologia. Os caras literalmente fizeram um negócio que não precisava, instalaram um aplicativo a mais pra talvez eles conseguirem... Eu não sei por quê, sinceramente. Por que eles queriam... Se eles estavam fora das coisas do governo, provavelmente era pra esconder alguma coisa. Então daí eles, tipo, não, mas eu não vou esconder do governo de Israel. Eu vou guardar isso no servidor de Israel, tá ligado? Não faz todo sentido. Exato. Toda força ao camarada Pete Hegseth, que tá tentando... Sim, Harris perguntou, o app é um clone do Signal? Pelo que eu entendi, é uma empresa que faz um app que é literalmente o Signal, porque ele é software livre, tá? Então tu pode fazer uma versão derivada do Signal. É um Signal que tem uma funcionalidade a mais que faz um backup para um servidor da empresa. Então, tipo, totalmente um erro totalmente forçado, assim. Eles inventaram uma maneira de fazer a coisa errada. Então, isso que eu tinha para falar sobre o Signal. A outra coisa que eu devia chamar pra vocês é os hackers do bem, tá? Então não são os hackers de bem, né? São os hackers do bem. Tem uma empresa de aviação que se chama GlobalX. Acho que não tem relação nenhuma com o Elon Musk. Que é uma das empresas que tá fazendo os voos de deportação, na sua maioria ilegais, né? Que o Trump tem feito lá nos Estados Unidos. A gente já falou bastante sobre isso. Eles estão usando muito a questão do antissemitismo e dos protestos contra Israel, os protestos pró-Palestina, para dizer que as pessoas são antissemitas, dizer que elas apoiam o terrorismo e deportar elas, inclusive para outros países que não são das pessoas, como por exemplo o caso dos venezuelanos que foram para El Salvador, que não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é que o presidente de El Salvador tá querendo ser o cupincha do Trump e tá deixando o Trump mandar pessoas para ser um campo de concentração dele, onde não tem lei dos Estados Unidos e o Trump não precisa se incomodar, tá? Então, isso aí que tá acontecendo, e o governo Trump não tá obedecendo ordens judiciais para parar essas deportações, para investigar melhor se as pessoas realmente cometeram esses crimes, aparentemente, né, um grupo hackeou essa empresa GlobalX e vazou na internet diversos registros de voos que eu não vou ler aqui, né, até porque eu não peguei o link que eu posso ver aberto da 404 Media, mas eles vazaram diversos documentos desses voos de vários casos que estão sendo litigados, que são casos importantes, tá? Então, de venezuelanos que estão sendo deportados e que aparentemente não cometeram os crimes, tá ligado? Os venezuelanos nos Estados Unidos hoje são os que mais estão se fudendo. Porque durante o primeiro governo Trump e o governo Biden, eles fizeram todo esse auê para tentar, né, derrubar o Maduro lá na Venezuela. Não tô fazendo juízo de moral se o Maduro tá certo ou coisa assim, mas eles criaram lá até esqueci o nome do outro irrelevante lá que se autodeclarou Guaidó. Eles criaram o Guaidó, botaram sanções no petróleo, criaram aquele caos social lá e criaram muitos refugiados econômicos da Venezuela. E durante um momento, os refugiados econômicos, que são as pessoas que fugiram da Venezuela para os Estados Unidos, foram usados como uma peça política, foram usados como, né, uma pecinha no tabuleiro político para machucar a Venezuela, para dizer assim, olha só, essas pessoas estão fugindo da ditadura do Maduro e tal. Essas pessoas que estão lá nos Estados Unidos e que não conseguiram status legal ainda, ou estão num status legal meio cinza, agora estão sofrendo racismo, preconceito e sendo deportadas pela administração do Trump, porque ele tá nessa de que ele precisa mostrar serviço e deportar os imigrantes criminosos.
tá? Então, essas pessoas aí que tiveram o seu país esculhambado pelos Estados Unidos, viraram imigrantes econômicos e foram usadas politicamente pelos Estados Unidos, agora estão sendo mandadas de volta sem nenhum tipo de julgamento, né, contra as decisões que tiveram nas cortes. Eles ficam inventando, eles tinham tatuagem, tá ligado? Vocês devem ter visto o Trump mostrando o cara que tinha tatuagem aqui, e era literalmente um Photoshop das letras da gangue MS-13, que ele dizia que era uma gangue e tal, e daí o Trump, tipo, não, mas você não viu, tá escrito MS-13. Aí o repórter, cara, isso tá photoshopado. Eu acho que não. O Trump disse, eu acho que não tá photoshopado. E o repórter, mas tá photoshopado. Por que você é tão nasty? Você é nasty, você não acredita no que eu tô falando. E o repórter, não, tá photoshopado, tá ligado, porra? E o Trump fica dizendo assim, esses venezuelanos aí, de novo, sofrendo mais uma, sendo deportados, às vezes até pro país errado. E daí falar tudo isso por quê? Porque os hackers fizeram a boa aqui. Os hackers vazaram isso, aí dá pra fazer um jornalismo foda, a 404 Media disse que tá analisando esse negócio, tá saindo. Eu espero, né, que cada vez mais esse tipo de hackeamento aconteça com o governo dos Estados Unidos. Eu espero que cada vez mais delatores lá dentro, as pessoas que ainda têm consciência, usem esse poder que elas têm pra sabotar o governo de dentro. Eu espero que cada vez mais, né, os programadores e as pessoas que cuidam das infraestruturas tecnológicas façam a sua parte para impedir esse tipo de absurdo lá nos Estados Unidos, porque eu não sei se vocês já notaram, mas não é o país mais democrático do mundo. Na realidade, está muito, muito, muito longe disso agora. Aí, eu cheguei nessa parte aqui, que eu vou chamar de conflitos de interesse. Sabe o que é conflito de interesse? É a minha mão no seu abacate. É isso aí que é conflito de interesse. Então eu vou mostrar esse vídeo que está em inglês rapidinho, que é do Most Perfect Union, mas eu vou traduzir para vocês, só que ela explicou muito bem, então eu vou ver aqui, fazer um react e explicar para vocês. Hey, so this is concerning. On Wednesday, this message appeared on Donald Trump's meme coin page. The top 220 Trump coin buyers will be invited to a private dinner with President Trump on May 22nd. This is what the value of Trump looked like immediately after the announcement. BBC reported that at one point the coin's value jumped by 70%. According to CryptoRank, in order to reach the top 220, a person would need to purchase at least $395,000 worth of the meme coin. Here we can see someone spent $8 million on coins after the private dinner offer went live. According to the Washington Post, since Wednesday, crypto wallets have purchased over $100 million worth of Trump, with the biggest buyer spending $24 million. Over the past week, Trump made $1.25 million in fees alone. Since the coin launched in January, it has earned Trump and his partners $41 million in fees and $312 million in sales. The crypto industry was the largest corporate donor in the 2024 election, spending over $245 million. Donald Trump received millions in personal donations from crypto billionaires, and crypto firms spent $10 million on his inauguration. Resumindo para vocês, tá? A gente já falou da moeda, né, cifrão Trump, que é basicamente o mesmo esquema que o Javier Milei fez. Também não deu nada lá na Argentina, mas pelo menos fizeram um furdunço. Nos Estados Unidos eu não vi ninguém ficar puto com isso. Basicamente, né, o Trump lançou uma criptomoeda com o nome dele, e essa criptomoeda é aquelas meme coins, que não faz nada, tá ligado? Ela é literalmente, se quiser comprar, compra, não tem valor nenhum, comprem. Só que o que acontece? As pessoas começaram a comprar porque elas pensaram, nossa, se eu comprar a moeda do presidente dos Estados Unidos, provavelmente isso vai me dar alguma vantagem com o presidente dos Estados Unidos, né? Isso é um conflito de interesse enorme. E daí quando a gente fala pra vocês que, que tipo, o fascismo é a união do poder financeiro, né? Com a burguesia industrial, com a financeira, com uma repressão autoritária, né? Com o governo autoritário, a gente, tipo, não podia pegar um exemplo mais direto dessa coisa. A gente não precisa nem explicar assim, não, porque as empresas vão apoiar o Trump por causa do interesse econômico. O Trump literalmente botou no site dele, que é o que ela tá dizendo lá do site da moeda, vocês vão ter uma janta com o Trump, vocês vão ganhar um jantar com o Trump se vocês estiverem acima de um X dessa moeda. E, obviamente, quando ele disse isso, ela mostrou os gráficos ali, subiu pra caralho o valor da moeda, eles ganharam muito dinheiro baseado nas transações que tem dessa moeda e tal. Isso é um negócio que, tipo,
O repositor falou que a empresa... Isso é verdade. A imprensa, ela basicamente reproduz muito o que o Trump fala, ao invés de só dizer assim, eu vou te explicar por que tá errado e nem mostrar as palavras dele, né? Mas, enfim, é uma maneira muito difícil, eles aprenderam a manipular a mídia muito bem com isso. É um milagre que esse tipo de coisa, quando aconteceu, já não foi um escândalo maior, porque, basicamente, eles imprimiram dinheiro pra caralho, inventaram um monte de grana do nada, porque obviamente é um conflito de interesse que as pessoas iam comprar essa moeda. Aí o Trump disse, não é conflito de interesse o suficiente, deixa eu mostrar pra vocês o que é um conflito de interesse. Se vocês comprarem o suficiente dessa moeda que tem o meu nome, eu vou conversar pessoalmente com vocês. Eu não sei por que eu fico... às vezes eu acho que eu sou muito bonzinho com os Estados Unidos mostrando esse tipo de coisa, porque o fato de eu achar isso um absurdo e me preocupar é bondoso demais com eles. Eu quero que vocês se fodam. Eu quero que esse país de palhaço, esse país de otário se exploda, tá ligado? Mas eu fico meio abismado com os níveis que a coisa chega e com os níveis de palhaçada porque pelo menos se dá o trabalho de esconder, tá ligado? Se dá o trabalho de esconder. Mas, enfim, gostaria que dessem alguma coisa, isso aí, mas não, corrupção totalmente legalizada, compra de influência totalmente legalizada. Eles fazem isso com criptomoedas porque a legislação não tá muito desenvolvida ainda e essas doações que ela falou, que os maiores doadores para a campanha do Trump foram bilionários de criptomoeda, foram exchanges de criptomoeda, esses sites aí que ganham muita grana com isso, exatamente porque eles não querem que venha nenhuma regulamentação ou que vem uma regulamentação que é extremamente positiva, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala pra vocês. Melhor do que não existir regulamentação nenhuma é existir uma regulamentação bosta que mais ajuda as empresas. Que muitas vezes é isso que pode acontecer, tá? Então, enfim, assim, não sei mais o que dizer. É engraçado de tão absurdo. Não sei nem porquê, sabe? Eu me dou ao trabalho de tentar explicar por que é absurdo. Acho que fica bem claro, né? E daí, ainda, né, na terra do conflito de interesse, nós temos essa aqui, que eu vou só clicar pra gente conversar, que é assim, ó, segundo a Reuters, né, Estados Unidos pressiona nações que estão sendo tarifadas para que elas aprovem o Starlink do Elon Musk, né, segundo reportagem do Washington Post. Talvez eu deveria ter trazido do próprio Washington Post, tá? Então, se vocês lerem, antes que venha alguém aqui dizer que tá errado isso, eu vou ler exatamente o que tá escrito aqui, tá? Os Estados Unidos está pressionando algumas nações a quais ele impôs tarifas, tá? Que aprovem o Starlink do Elon Musk, segundo a reportagem do Washington Post dessa quarta-feira, citando documentos do Departamento de Estado. Os documentos mostram que embaixadas dos Estados Unidos pressionaram países para, como se fosse assim, tirar regulamentações e obstáculos do caminho da companhia de satélites, muitas vezes mencionando por nome que a companhia era Starlink. Os documentos não mostram que a administração Trump pediu favores especificamente para que ele tirasse as tarifas, tá? Então, não foi uma coisa tipo assim, olha, vocês estão sendo tarifados por mim, nós vamos tirar as tarifas de vocês se vocês desbloquearem a empresa do Elon Musk, tá? Ah, então o que quer dizer isso aqui que tá dizendo? É mentira isso que eu acabei de explicar para vocês? Não, tá? Mas o que tá acontecendo é que eles vão nos países que estão sofrendo as tarifas e dizem assim, ó, pessoal, nós tarifamos vocês. Assunto totalmente não relacionado agora. Desbloqueiem a empresa do Elon Musk, tá? Vocês têm que fazer negócio com a empresa do Elon Musk. Totalmente não relacionado esses dois assuntos, tá? Mas vamos ser amigo, tá? Vamos ser amigo. Vamos fazer o que eu tô dizendo. Então, é isso que essa notícia tá dizendo, tá? Antes que venha um cabelo de boneca dizer que... Ai, mas eles não disseram explicitamente. Pra bom entendedor, né? Meia palavra basta. E isso aqui é muitas, muitas palavras. Tá bom? Exato, é só uma coincidência. É só, eles tinham dois assuntos, duas pautas para falar na reunião e por coincidência era essas. Vocês foram tarifados e a segunda é vamos ser amigo, desbloqueia essa empresa aqui dos Estados Unidos. Então, enfim, se desenhasse mais como os Estados Unidos hoje tirou a máscara e está de propósito usando o aparato do governo dele para defender os interesses econômicos, não dava para ilustrar melhor. Sempre fizeram isso? Sempre fizeram isso. Mas agora a gente tá numa fase bem mais descarada, uma fase bem mais debochada deles, que eles estão fazendo isso mesmo, e foda-se, tá ligado? Mafioso, estilo miliciano, e é assim que eles agem, e foda-se.